tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Natália, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje eu tive uma ideia que eu precisei trazer pra vocês. A princípio eu acredito que a ideia seja minha sim, eu não me inspirei em ninguém, não vi em nenhum lugar. Porém, caso você conheça de alguém ou já tenha visto em algum lugar, pode deixar aqui embaixo que com certeza eu vou querer conferir também o conteúdo dessa pessoa. E no vídeo de hoje eu quis trazer uma lista pra vocês que é mais na base do humor, da brincadeira. Eu quis trazer um livro ou uma série que represente cada participante do BBB 21. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal. A gente tá crescendo cada vez mais e eu tô muito feliz e muito grata por isso. Quero juntar e atingir cada vez mais pessoas e eu conto com você, com a sua inscrição, com a sua divulgação para que isso seja realidade. Manda pra mãe, pros tios, pros primos, pro cachorro, pro papagaio. Fala pra todo mundo que esse canal existe, porque só assim a gente vai conseguir expandir esse ciclo de pessoas. Já deixa o like aqui embaixo pra você não esquecer de dar no final do vídeo, que eu sei que vocês esquecem. Deixa aqui nos comentários a sua própria lista, que livro, que série você acha que combina com cada participante do BBB. Se você for fazer isso no seu canal, também pode deixar aqui embaixo que eu vou querer ir lá conferir. Me sigam nas redes sociais, eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, eu tô no TikTok. Vai ser muito gostoso, muito bom te ter por lá, mais pertinho de mim. Caso você vá comprar qualquer coisa no site da Amazon, já sabe, usa o meu link de associado. Por mais que pareça que é sempre um pedido recorrente e infundado, nos ajuda muito. Nos ajuda de verdade a conseguir cada vez mais trazer mais conteúdo, além de ser um incentivo muito bom para o meu trabalho. Usando o meu link você faz as compras do que você quiser e me ajuda sem gastar nenhum centavo a mais. Agora vamos logo pro vídeo de hoje. Eu quis trazer essa lista porque eu estou acompanhando o BBB 21 e já tem alguns achismos a respeito dos participantes. Lembrando que isso aqui não passa de uma piada, é tudo uma grande brincadeira e é apenas a minha opinião, que inclusive pode mudar ao final do programa, ou amanhã, ou semana que vem. Até porque já mudou desde o primeiro dia do programa até agora. Então eu quis trazer essa lista pra vocês, onde eu vou relacionar cada participante do BBB com um livro ou com uma série. Eu ia fazer tudo de livro, mas tinha alguns participantes específicos que eu não conseguia relacionar nenhum livro que eu já tenha lido. Então eu inseri as séries para poder ficar um pouquinho mais fácil. Coloquei aqui numa ordem aleatória, não é ordem de preferência nem nada, e é apenas a minha opinião, tá, gente? Caso você discorde, concorde, tanto faz. É tudo uma grande brincadeira, tá bem? O primeiro participante é o Arthur. No começo eu achei que ele ia ser aquele famoso heterotop, o boy padrãozinho, que dá vários closes errados, mas ele incrivelmente tem me surpreendido. Mas ele não deixa de ser um boy bem padrãozinho, então pra ele eu escolhi a série Gossip Girl, que nada mais é do que a história de várias garotas e garotos padrõezinhos e ricos, mas que no fundo a gente ama. E por isso eu escolhi pro Arthur, porque apesar de eu ter começado com o pé atrás com ele, eu até que tô gostando dele. A segunda participante é a Carol Conká, e pra essa mulher empoderada, que apesar de eu não ser muito fã, eu reconheço que ela é uma mulher muito forte, com discursos muito fortes. Eu não estou tão agradada dela no programa, porém eu reconheço o papel dela no mundo dos artistas. E então eu quis escolher para ela o livro Mulheres, Mitos e Deuses, que conta a respeito de várias mulheres fictícias ou reais que foram importantes para a construção do papel feminino com o passar dos anos. Como eu disse, eu não tenho concordado muito com alguns posicionamentos dela no programa, acho ela um pouco chata, mas reconheço a importância dela. O terceiro participante é o nosso agroboy, o Caio. Eu confesso que para esse eu tinha o total de zero expectativas, inclusive eu achei que ele fosse ser o pior dos participantes, o mais machista, o mais conservador, e ele tem me surpreendido positivamente durante o programa, pelo menos até agora. Ele tem se mostrado muito aberto e compreensível, pra mim isso é o que mais importa. E pra ele eu quis escolher A Revolução dos Bichos, não só porque ele é um fazendeiro e o livro se passa numa fazenda, mas porque o livro é um livro super político e politizado, e eu acho que se encaixa com
o que o Caio quer fazer no programa. Ele tá disposto a aprender, ele tá aberto a ouvir novas perspectivas e mudar os posicionamentos dele. Eu achei isso super interessante. E por isso, o livro A Revolução dos Bichos, pra mim, era o que mais combinava com ele. A quarta participante é a nossa princesinha Carla Dias. Eu me arrisco a dizer que ela é a minha preferida dessa edição. Ela é muito fofa, muito bonitinha. Ela é super sensata, super paciente, tudo que eu queria ser. Por isso eu gosto tanto dela, ela trata todo mundo muito bem. E como ela é toda cristalzinho, toda bonitinha, eu quis escolher pra ela o livro Jardim Secreto, que é um clássico infanto-juvenil que conta a respeito dessa garota que se muda, né? Acho que pra casa dos avós e encontra esse jardim mágico. E pra mim isso super combinou com a vibe da Carla, que é toda fofinha, toda bonitinha. Então pra Carla eu escolhi o Jardim Secreto. O quinto participante é o João Luiz. O João, apesar de eu não ter notado muito o posicionamento dele no programa, eu sei que ele é de humanas, professor de geografia, e ele é da sigla LGBTQIA+. Então é uma das representatividades mais fortes ali nessa edição. E como ele parece ser uma pessoa super politizada, super militante, eu escolhi pra ele o livro 1984 do George Orwell, que é um livro também super politizado, apesar de não ser explicitamente sobre algum governo específico. Ele faz altas críticas a líderes e condutas governamentais, e eu acho que o João é mais assim, ele sente no fundo, mas ele não demonstra tão obviamente. Então, pra ele, eu escolhi o 1984 do George Orwell. Nossa sexta participante é a Camila de Lucas. Muita gente já acompanhava a Camila antes do BBB, mas eu não acompanhava, então são as primeiras impressões que eu estou tendo dela. E eu achei ela uma pessoa super engraçada, super autêntica. Não é a minha preferida, mas eu achei ela muito original, assim. E parece que ela é uma das poucas ali que realmente não está com medo de ser quem ela realmente é. E depois de uma thread no Twitter com todas as caras e expressões faciais que ela faz ali durante as discussões, durante os momentos tensos, ou enquanto alguém tá fazendo um drama absurdo, eu escolhi pra ela a série The Office. Pra quem já assistiu a série, sabe que ela é composta basicamente desses momentos desconfortáveis e de vergonha alheia. E pra mim, as caras da Camila super combinam com essa vibe, então pra ela eu escolhi The Office. Em sétimo lugar, nós temos o Arcrebiano, ou Bill, como você preferir. O Arcrebiano também é o famoso padrãozinho de barba que tem toda a edição. Porém, assim como com o Arthur, eu me surpreendi bastante a respeito da conduta dele. Achei ele, inclusive, muito engraçado. E por isso eu escolhi pra ele a série Emily em Paris, que é uma série super divertida, super leve, mas que também é composta basicamente de um monte de gente padrãozinho. Mesmo dentro dos recortes, as pessoas ainda estão muito perto do padrão. A oitava participante da lista do BBB 21 é a Poca. Gente, a Poca, ela é assim, simplesmente perfeita. Ela não tem nenhum defeito na composição dela. Eu acho ela super autêntica, super forte e super talentosa, além da óbvia beleza física dela. Então, pra ela, eu escolhi os 7 maridos de Evelyn Hugo. Não só porque ela é famosa, mas porque ela é essa figura forte dentro do meio dos famosos. Ela se impõe mesmo, ela faz o que ela quer, ela fala o que ela quer. E é isso, entendeu? Ela não tá nem aí. E eu acho que a Evelyn tem um pouco disso, apesar de que eu não enxergo muito a Evelyn na Poca. Foi o livro que eu achei que mais se identificava, assim, dentro dos que eu consegui pensar. A nona participante dessa edição é a Vitube, ou Vitória, como ela quer ser chamada no programa. A Vitube, sim, eu já sabia quem era antes do programa, e eu sei que ela é youtuber, ela faz aí as webséries, tá na Netflix. E pra ela eu quis escolher o livro Amor nos Tempos de Likes. Esse livro foi escrito por 4 booktubers brasileiros e eles basicamente fazem uma releitura de histórias tradicionais, porém nos tempos atuais, com a adesão da tecnologia, das redes sociais. Então eu achei que tem super a ver com ela, até porque uma das histórias do livro é sobre uma youtuber. Então pra VTube eu escolhi Amor nos Tempos de Likes. O 10º participante é o nosso queridíssimo Fiuk. Eu tentei, vasculhei minha memória, tentei pensar num livro ou numa série que falasse de uma pessoa dramática, que acha que tá sempre certa e que não aceita ouvir ninguém e que é militudo só ali
naquela fachada que na minha interpretação é o que ele tá fazendo, mas não achei. Porém, me recordei que o trabalho que eu estou atualmente fazendo, o livro no qual eu estou trabalhando atualmente, fala exatamente sobre esse cara super narcisista que acha que o mundo gira em torno dele, que só ele tá certo, que só ele sabe o melhor e que é super dramático e melancólico e que manipula as pessoas para olharem para ele com compaixão, com compreensão. Então, ninguém melhor do que o meu personagem criado para se associar ao Fiuk. Esse trabalho ainda não foi divulgado em nenhum lugar, ele ainda está em processo, né? Eu ainda estou escrevendo esse livro, mas em breve vocês ouvirão mais falar sobre esse projeto e eu abro mais em detalhes aqui para vocês. Em 11º lugar, nós temos a Lumena, a nossa militante da edição. E eu não digo isso de maneira pejorativa, de maneira alguma. Acho que muitas das discussões que ela traz são super válidas e eu acho interessante, acho uma adesão interessante para o programa. Não acho que a abordagem dela é a melhor. Acho que ela não tá sabendo lidar com outras pessoas, apesar de ela ser psicóloga. Eu acho que era esperado dela que ela soubesse lidar com o psicológico de outras pessoas. Pra mim, ela não tá sabendo lidar bem com isso. Porém, eu reconheço que o papel dela é muito importante ali. E pra ela, eu quis escolher o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é um livro que aborda exatamente questões raciais, questões da mulher preta na sociedade. Não é um livro brasileiro, então é mais norte-americanizado, mas ainda assim uma leitura super válida, e por isso eu quis trazer, que é uma leitura válida apesar de não se adequar totalmente ao que a gente encontra aqui no Brasil. E pra mim, a Lumena é mais ou menos isso aí. Ela tem posicionamentos e questionamentos super válidos, apesar de não ser totalmente aplicável da maneira que ela está trazendo para o programa. Isso é apenas a minha opinião, gente. Só minha opinião, posso estar errado, posso estar certa, ou às vezes nem tem certo e errado, é só minha opinião. O 12º participante dessa lista é o Nego Di. O Nego Di é um comediante que eu também nunca tinha ouvido falar antes do programa, mas que eu percebi ali na internet que assim que foi anunciado o nome dele, apareceram vários vídeos dele sendo extremamente machista, e isso criou em mim uma imagem super negativa dele antes dele entrar no programa. No entanto, no programa eu não percebi nenhum posicionamento incorreto ou inadequado dele, por enquanto. Eu ainda não tenho uma opinião formada dele, porém pelo estilo, pelas danças e pelas músicas que ele disse gostar, pra ele eu pensei na série Sintonia da Netflix, que é uma série brasileira excelente, por sinal. E pra mim, dentre todo o meu conhecimento literário de séries, essa foi a série que mais encaixou pra ele, partindo do pressuposto de que eu não o conheço direito e de que eu não tenho muito bem uma opinião formada sobre ele. A 13ª participante dessa lista é a Juliette. Devo confessar pra vocês de que eu gostava da Juliette nos primeiros dias, deixei de gostar porque achei ela muito forçada, e agora eu estou com uma certa misericórdia dela. Eu acho que ela tá sendo muito incompreendida pelas outras pessoas na casa, e as pessoas estão tratando ela de uma maneira que eu desprezo, de uma maneira que eu discordo completamente. Acho que estão tratando ela desnecessariamente mal. Então, pra ela, eu quis escolher o livro Emma. Isso porque a personagem Emma é aquela personagem que tem vários problemas, que tem vários defeitos, que nos irrita, que nos tira do sério, mas no fundo a gente gosta dela. No fundo a gente compreende, afinal de contas as pessoas são diferentes, não são perfeitas. E a Emma é exatamente essa personagem que a gente gosta, que a gente tem afeição, que a gente tem carinho por ela, mas ela toma várias escolhas e várias atitudes que nos irritam e que nos tiram do sério e que faz a gente quase querer desistir do livro, mas no fim das contas é uma personagem super interessante e que obviamente merece respeito, assim como a Juliette. O 14º participante dessa lista é o Lucas Penteado, que tem causado inúmeras tretas aí nos últimos dias. Eu não gostei dele desde o primeiro dia, eu já achei ele meio irritante e meio forçado, tava me irritando. E agora então, mais ainda, então pra ele, eu quis escolher a série Insatiable, que pra mim foi uma série extremamente horrível, péssima. Não dei nenhuma estrela pra essa série, inclusive, porque é uma série muito ruim mesmo e que ninguém tava aguentando mais quando lançou a segunda temporada. E pra mim o Lucas é isso, ninguém tá aguentando mais. Além do que a série tenta trazer algumas pautas pra desconstruir certas coisas e pra ensinar os telespectadores a certas coisas, porém é extremamente superficial e no final não ensina nada e se agarra a estereótipos que, teoricamente, ela estava tentando destruir. E pra mim o Lucas é isso, ele tenta trazer
pautas que poderiam ser importantes, mas no final ninguém aprende nada com ele porque ele não ouve ninguém, ele acha que ele tá certo o tempo todo. Ele é um dos meus menos favoritos da edição, mas isso é apenas a minha opinião, como eu disse. A 15ª participante dessa edição é a Kerline. Quando eu vi o videozinho ali da Kerline, ela falando, eu criei algumas expectativas a respeito dela, porque eu achei que ela ia ser uma pessoa legal ali dentro da casa, mas pra mim ela se mostrou ser muito intolerante e muito dramática e chatinha. Tá bom que essa última treta com o Lucas não foi muito culpa dela, mas a maneira como ela reage às coisas eu acho chata. Ela tá tratando a Juliette super mal e pra mim eu não gostei disso também. Então pra ela eu escolhi o livro A Intuitiva, que nada mais foi do que um livro para o qual eu criei expectativa, mas no fim me decepcionou. E tá bom que não é o fim do BBB ainda, a gente tá na primeira semana, mas ela me decepcionou um pouco a respeito das expectativas que eu mesma criei antes do programa, e eu não tô gostando muito dela não. Assim como eu também não gostei muito do livro. O 16º participante é o Rodolfo. Ao contrário do que eu falei com a Kerline, ele entrou no programa e eu tava com a expectativa abaixo de 0. Achei que ele ia ser super uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa muito travada, por causa do meio de onde ele vem, que é um meio sertanejo, por ele ser um homem, hétero, padrãozinho também. Mas acabou que ele é uma pessoa super compreensiva, divertida, e acho que ele está sendo bem legal na casa, pra falar a verdade. Eu não desgosto dele, eu gosto muito da amizade dele com o Caio. Então pra ele, eu escolhi o Grande Gatsby. Tá bom que o Grande Gatsby, o nível que eu gosto do Grande Gatsby é muito superior ao nível que eu gosto do Rodolfo. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte: exatamente por o Grande Gatsby ser um clássico, eu tinha receio de não gostar. E apesar de ter alguns preconceitos enraizados no livro, assim como eu acredito que existem alguns preconceitos enraizados no Rodolfo, eu amei o Grande Gatsby mesmo assim. Eu gosto do Rodolfo mesmo assim, pelo menos até agora. 17º participante dessa lista e do BBB 21 é o Gilberto. Pra mim, um dos melhores participantes dessa edição também. Eu acho ele super autêntico, ele não tá nem aí, ele tá sendo ele mesmo ali, eu consigo sentir isso. A história dele é muito doída e por isso é tão bonita. Então eu quis colocar pra ele o livro Quarto de Giovanni, que também é sobre um homem gay, porém muitas décadas atrás. É um livro com uma temática super pesada, e eu devo confessar que eu lembrei desse livro mais por causa do nome, porque era Gilberto, eu lembrei de Giovanni. Mas também conta uma história doída, né? Sobre um homem que é gay, uma sociedade preconceituosa como a nossa ainda é. Então eu escolhi o Quarto de Giovanni para Gilberto. O 18º participante, que é um dos meus preferidos também, é o Projota, ou famoso terror do Boninho. Não conheço muitos livros que falem de personagens masculinos que são músicos e que eu admiro e que não são todos estereotipados, então pra ele eu quis escolher o Daisy Jones and the Six, porque é um livro que trata sobre música de uma maneira muito lúdica, muito legal, e eu acho que tem um pouco a ver com a vibe do Projota, sim. Então por isso eu quis escolher Daisy Jones and the Six pro Projota. A 19ª participante da edição do BBB 21 é a Thaís. A Thaís, por enquanto, pra mim, tem sido completamente indiferente. Pra mim, ela é uma plantinha, por enquanto. Mas eu gosto dela, eu acho ela simpática, eu acho ela legal. Ela não teve nenhuma problemática considerável até então. Então, pra ela, eu quis escolher o livro A Química Que Há Entre Nós, que também é um livro super de boinha, super, assim, tranquilinho de ler. Não é uma história grandemente elaborada, mas eu gosto desse livro. Eu acho um livro muito legal, muito interessante. É uma construção bastante divertida. Ela tá ali meio indiferente às brigas, meio à parte de tudo, mas a gente gosta dela. Eu, pelo menos, gosto dela bastante. Por último, a 20ª participante do BBB 21 é a Sara. Gente, pra mim, a Sara não fede nem cheira. Tipo, ela realmente não faz diferença alguma, ou não fez diferença alguma no programa até agora. Pra mim, ela foi irrelevante, assim, ela não se destacou em nada. E pra ela, eu escolhi a série Love 101, que foi uma série que eu assisti ano passado e que, tipo, se fosse pra eu te contar a história agora, eu não ia saber falar, porque ela realmente não fez diferença alguma na minha vida. É uma série tão chá com pão, que não foi emocionante, ou não teve grandes problemáticas, ou não me marcou. Simplesmente foi uma série que não me marcou, então eu não saberia contar a história aqui pra vocês agora. Pra mim, por enquanto, é o que a Sara tá sendo. Ela não está sendo marcante, ela tá passando despercebida
assim como essa série. Então foi isso, minha gente! Trouxe aqui um conteúdo um pouco diferente pra vocês, pra ficar mais divertido. Interajam aqui nos comentários comigo. Caso vocês estiverem assistindo esse vídeo e quiserem postar nos stories, é só me marcar que eu respondo e reposto todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se você quiser fazer no seu Instagram, no seu Twitter, no seu TikTok, se quiser fazer no YouTube também, é só falar comigo aqui nos comentários ou me marcar que eu com certeza vou assistir. Me sigam nas redes sociais para acompanhar os conteúdos que eu tô sempre postando por lá. Eu também tô sempre dando dicas dos meus livros preferidos, das séries que eu recomendo ver de cada gênero. Caso vá comprar qualquer coisa no site da Amazon, já sabe, usa o meu link, por favor, ajuda demais. Dá preferência pro meu link de associado se você puder. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo!